O nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Indulgência e tem por título Inimigo Real. Geralmente todos os nossos adversários no fundo são nossos instrutores. A maneira do martelo que, tangendo a pedra, acaba aperfeiçoando-lhe os contornos ou salientando-lhe a beleza, aquele que se coloca em oposição à nossa maneira de crer, sentir ou pensar, frequentemente é fator de estímulo à elevação de nossos dotes pessoais. O invejoso invariavelmente ensina-nos a prudência, o despeitado nos induz ao aprimoramento próprio, o caluniador nos auxilia a marchar no caminho reto e o perseguidor gratuito nos auxilia a perseverar no bem. Assim, então, se um inimigo poderoso devemos identificar junto de nós na estrada do mundo, inimigo que nos arma as piores ciladas e nos constrange a cair nas mais escuras armadilhas do remorso e da dor, esse é o nosso próprio eu, adversário terrível de nossa verdadeira felicidade, sempre montado a concha de sombras em que se refugia sobre as paredes da indiferença. Combatamos a nós mesmos cada dia em nome do bem que abraçamos. Não vale afirmar sem exemplo, nem sonhar sem trabalho. Adquirir conhecimentos superiores para adorá-los como um incenso de nosso personalismo é transformar a vida em êxtase delituoso quando a terra nos pede rendimento de esforço para a obra no bem infinito. Guerreemos o inimigo que se oculta armado de astúcias mil na fortaleza de nossa animalidade multissecular, dando caça às suas manifestações de inferioridade com os dissolventes da compreensão, do trabalho, da bondade, do amor, e asfixiando-lhe o ignominioso comando que tantas vezes nos tem arrojado aos despenhadeiros do crime, das reparações dolorosas, ouçamos nas torres da nossa alma a voz do Cristo, o único mentor capaz de conduzir-nos à bênção íntima da imperecível libertação. São várias as lições que a gente tem de Emmanuel nos orientando no sentido do amai os vossos inimigos, como está lá no Evangelho de Jesus. A gente lembra, teoricamente, primeiro, né, que como revelação, Cristo foi o primeiro na história da humanidade que trouxe essa informação. Amai, inclusive, os vossos inimigos. Se for só amar os vossos amigos, não fareis diferente do que já fazem os fariseus, os escribas. Pega os exemplos da época dele. E é um desafio muito grande quando a gente pega o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, e Allan Kardec, no primeiro momento, ele fala pra gente, olha, amar o inimigo não é igual a amar o amigo não, tá? Vamos estabelecer a diferença, o coração bate diferente, a vibração dele é diferente, mas ele traz um roteiro pra gente lá que vale a pena a gente estudar, que amar o inimigo é o quê? É você não guardar nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, sempre retribuir o mal com o bem, se abster de qualquer palavras ou atitudes que possam prejudicar aquela pessoa. Se aparecer uma oportunidade de reconciliar com aquela pessoa, reconcilia. Se aparecer uma oportunidade de ajudar aquela pessoa, ajuda. Experimentar júbilo ao invés de pesar todas as vezes que aconteça alguma coisa de bom com ele, que ele na verdade precisa. Enfim, tem um roteirozinho ali que pode parecer até difícil, né? E através dessa dificuldade a gente vai até ter um parâmetro para poder analisar o tamanho do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho também. Mas ali é possível. Amar o inimigo como a gente pensava é que não é possível mesmo, né? Agora o Emmanuel ele tem umas lições como essa aqui de hoje, que ele ensina para a gente que, olha, em primeiro lugar, todos aqui na Terra somos professores e alunos uns dos outros. Então, a gente vai aprender no convívio e aqui na Terra, invariavelmente, você vai ter inimigos gratuitos. Por quê? Porque é interessante, pelo simples fato da pessoa não pensar igual a você, não compartilhar do mesmo ideal político, do mesmo ideal religioso, do mesmo ideal filosófico, ela, muitas das vezes, ela te transforma em inimigo mesmo. E é por isso que em mundos de expiações e provas a gente precisa ter essa sentença, amai os vossos inimigos. Eu já imagino que em mundos regenerados ou mundos ditosos lá para frente, isso nem vai estar lá no dicionário, nossa, isso vai estar como uma coisa do passado, igual a gente olha para as coisas da Inquisição hoje, fica admirado de como o homem ainda era trevoso na época, enfim. Mas isso um dia vai ficar no passado. Mas aqui na Terra a gente precisa disso.
Mas aí o Emmanuel tem algumas lições que pelo menos a minha vida me marcou muito, porque querendo ou não querendo, todos nós vamos passar por isso. Vou mais uma vez lembrar que Divaldo Pereira Franco, né, antes de desencarnar, em um dos seus últimos vídeos, ele dizendo que todo cristão, um dia, ele passa por um holocausto. Ele usa esse nome. Por que holocausto? É um teste mesmo, vamos ver se você realmente aprendeu. Vão te atacar. Né? Aqui eu vou pegar os personagens que o Emmanuel trouxe para a gente. O invejoso, o despeitado, o caluniador e o perseguidor gratuito. Aqui está falando de 4 pessoas, 4 personagens que, de repente, a gente não deu motivo nenhum para que eles agissem dessa maneira e eles estão agindo. Mas o Emmanuel tem um momento que ele fala assim, né? Estão te acusando de alguma coisa. Tá, vamos pegar um caluniador. Estão te acusando de alguma coisa. É verdade? Aproveita a oportunidade, que é a oportunidade que você tem de rever seu comportamento. Não é verdade? Simplesmente não dá atenção, porque se ele está te acusando de uma coisa que ele já sabe que não é verdade, não é com palavras que você vai se defender, é com atitudes que você vai se defender, com o teu exemplo que você vai se defender. Então, tanto uma como outra postura nos convida o quê? A gente não guardar a mágoa contra a pessoa, a gente continuar trabalhando, continuar fazendo a nossa parte. Mas o Emmanuel ele faz questão de dizer que esses personagens aqui na nossa vida, eles são igual o martelo que vão batendo no prego e vão colocando o prego no caminho certo, vão acertando, porque nós somos pregos mesmo. Tem muita coisa que nós somos duros de modificar mesmo. E ele vem falar para a gente, se um inimigo poderoso, né, que a gente deve identificar mesmo, de verdade, esse inimigo na verdade é o nosso próprio eu. Esse aqui é o adversário terrível da nossa verdadeira felicidade. A gente vai chegar ao ponto de que não está no outro. Quando eu consigo me controlar, quando combatamos a nós a cada dia em nome do bem que abraçamos. Eu que tenho que aprender a ter o controle sobre mim mesmo e não deixar que essas pessoas, esses testes, acabem me derrubando de certa maneira. E o Emmanuel fala assim, não vale afirmar sem exemplo, nem sonhar sem trabalho. Não adianta a gente ficar adquirindo conhecimento superior todo dia, aqui lendo textos bonitos, né, e refletindo até sobre os textos, aumentando até a nossa responsabilidade, porque a gente lembra que a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento, a gente não pode mais alegar a ignorância, fazendo essa leitura diária dos textos do Emmanuel. Então ele vem falar para a gente, se eu fizer isso, adquirir esses conhecimentos superiores só para adorar e sem colocar na prática, eu estou transformando a minha vida num êxtase delituoso. O Emmanuel tem palavras assim bem duras às vezes, mas para chamar a nossa atenção mesmo. Por que a gente pelo menos não começou a tentar? Por que a gente pelo menos a gente sai da casa espírita, terminou de receber aquele ensinamento, quando vai para o trânsito, volta ao normal, não teve esforço nenhum. Ah, calma, eu estou começando um trabalho. Você está começando, ótimo, tá legal. Mas tem gente que nem começa, né? Às vezes você pega nessa situação e, poxa, você terminou de estudar uma coisa e continua fazendo o contrário. Então o Emmanuel nos convida, guerreemos o inimigo que se oculta, armado de astúcias mil, é na fortaleza da nossa animalidade ainda. Esse inimigo é a fera que está controlada aqui dentro, que de repente, por algum motivo emocional, eu falo emocional principalmente, porque chega um momento em que a gente estudando o Evangelho, procurando fazer do Evangelho uma página viva na nossa vida, esses momentos são mais emocionais do que raciocinados. Para a maioria de nós espíritas, quando você para raciocinar, a inteligência vem, você consegue sim se controlar, consegue ter acesso a textos como esse e entender o papel de cada personagem, tudo bem. Mas a emoção te pega de surpresa. É aquela reação daqueles segundos depois que você terminou de identificar quem foi o invejoso, despeitado, caluniador ou perseguidor gratuito. E a animalidade multissecular, ela vai agir muito mais nesses momentos de emoção. Então ele fala para a gente, né? Vamos agir com os dissolventes da compreensão, do trabalho, da bondade e do amor. E usando esses 4, a gente vai aos poucos controlando e acabando com essa animosidade que existe dentro da gente.
Muito obrigado, Emmanuel, que Jesus nos abençoe mais uma vez.